Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia e um pessoal fã de filosofia. Se você acessou o nosso canal em busca de vídeos sobre psicologia, basta acessar o ícone abaixo e clicar ou então no nome do canal, Filosofia da Psique, e você vai ser direcionado para o canal, então vai em vídeos ou nas playlists e escolhe um outro vídeo para assistir, porque este é direcionado à filosofia e não à psicologia. Há alguns dias atrás eu postei um vídeo de filosofia no canal, dando dicas de 12 passos que eu acredito serem passos importantes para o estudo da história da filosofia e para se ter uma introdução à filosofia. E optei por gravar mais este vídeo, que seria um vídeo referente ao primeiro passo do estudo, aonde se estuda o mito, a mitologia grega. Não sei se eu vou prosseguir gravando os 12 passos, vai depender do número de visualizações e de gostei. Então, se você deseja ver os outros vídeos dessa série, clica em gostei embaixo, ajuda a destacar o vídeo, que conforme o número de visualizações e de gostei do vídeo, eu vou dar seguimento a essa série. Como é um vídeo bastante trabalhoso de estar gravando, não há sentido eu gravar se não for bem aceito pelos usuários do canal. Gostaria de agradecer a todos também, já estamos com mais de 1.900 inscritos no canal, aí chegando aos 2.000, agradecer muito a vocês, tanto por assistirem, participarem, quanto também pelo carinho que manifestam frequentemente nos comentários. E vamos deixar um pouco de delongas e vamos começar logo com a nossa temática. Então, a primeira coisa que é necessário esclarecermos e entendermos ao iniciar esta introdução à filosofia é o porquê da necessidade de se estudar o mito. Então, quando se vai estudar uma nova área, é muito importante estudar a sua epistemologia, se chama em algumas áreas, ou estudar suas origens mesmo. Então, quando nós iniciamos o estudo de uma nova área, é muito importante que entendamos da onde essa área surgiu, buscar as suas origens. E, obviamente, as origens nunca, ou ao menos em geral, não estão na própria coisa. Ou seja, se eu quero buscar as origens de um indivíduo, por exemplo, não me basta estudar aquele sujeito e tentar encontrar as origens dele nele próprio. Eu terei que buscar as suas origens nos seus pais, na sua família, para aí sim entender o contexto no qual ele foi gerado, no qual ele nasceu e se criou. Igualmente com as ciências. Então, quando se estuda uma ciência, você vai em busca da sua epistemologia, você vai em busca das suas origens. E a origem de toda e qualquer ciência se dá na filosofia. Então, a filosofia é a origem primordial para a maioria das ciências, desde da psicologia, a própria psicanálise, que há questionamento se é ciência ou não, mas enfim, também se origina na filosofia, e todas as outras origens. Se formos ver, por exemplo, a biologia, já temos escritos de Aristóteles fazendo classificações de plantas, animais, classificações muitas das quais são utilizadas até hoje, inclusive. E quando vamos buscar a epistemologia ou as origens da filosofia, aí sim se torna um pouco mais complicado. Porque a origem da ciência é mais fácil buscar, já que a origem da ciência é bem recente. A ciência tem aí por volta de seus 100 e poucos anos, que ela de fato se oficializou, e sua origem é oriunda da filosofia. Mas e a filosofia? A filosofia é essa mãe da ciência que é um tanto quanto mais velha. A filosofia ela tem aí por volta dos seus 2.500 anos, ou um pouco mais. Então, se formos analisar, 2.500 anos é um tempo bem razoável. E a filosofia, ela tem sua origem não necessariamente no mito, mas ela vem como uma substituta ao mito. Então, o que em si é um mito e qual é a sua função? Então, a função do mito, em base, é explicar coisas inexplicáveis.
como cai o raio do céu, de onde vem a chuva, de onde nós viemos, como surgiu a vida, como o próprio universo surgiu. O mito ele tem por finalidade explicar isso em uma época onde a ciência não existia. Lembremos, como dito anteriormente, a ciência tem por volta dos seus 100 anos, ou seja, como se explicar o surgimento do universo, o surgimento da vida há mais de 2.500 anos atrás. Uma das formas que se encontrou para isso foi a filosofia. Antes dela, já vinham sendo feitas tentativas de se explicar esse mundo, esse surgimento do universo e da vida através do mito. Então se contavam histórias, mitos que tentavam justificar ou então explicar como que o mundo funcionava e de onde haviam surgido as coisas. Com o passar do tempo, esse mito não deu mais conta. E aí a filosofia vem para substituí-lo. Por isso a importância de estudarmos o mito, porque ele é o antecessor da filosofia e ele foi a primeira forma que os gregos, ao menos, encontraram de explicar o surgimento das coisas e o surgimento deles próprios. E a mitologia grega é a única mitologia existente? Não, com certeza não. Existem várias mitologias aí pelo mundo. Então existe a mitologia nórdica, existe a mitologia romana, existem várias mitologias. Por que se dá uma ênfase maior em estudar a mitologia grega? Porque a filosofia ocidental em si, ela é feita em cima da filosofia grega. Não que essa filosofia seja a única, também existem várias outras filosofias, inclusive as filosofias orientais. Mas a filosofia ocidental em si, ela, em resumo, se baseia quase que totalmente na grega. Por isso que a Grécia tem essa importância tão grande nos estudos. Então, quando você vai para a escola, por exemplo, se estuda muito a cultura grega, justamente por essa questão de que muito da nossa cultura da América é uma cultura herdada dos gregos. E aí vamos entender um pouco melhor esse mito que vem para explicar o surgimento do universo. Então, para os gregos, na mitologia grega, inicialmente era tudo caos. Então, no início, era tudo caos. E aí, esse caos é necessário não se confundir. Caos com baderna, com desorganização, como nós estamos acostumados a fazer uma ligação tão intrínseca. Então, não é necessariamente esse o sentido de caos para os gregos. Quando se diz na mitologia grega que no início tudo era caos, é no sentido de vazio, e não necessariamente no sentido de bagunça, porque afinal, para existir uma bagunça, para existir uma desorganização, é necessário que existam coisas. E antes de existir o universo, obviamente não existiam coisas. Portanto, não era caos no sentido de desorganização, mas sim caos no sentido de vazio. E depois do caos, surge a deusa Gaia, a deusa Terra. Gaia é uma expressão muito utilizada até o contemporâneo para definir terra, natureza, e é justamente esse o sentido. Então, para os gregos, após o caos, surge a Terra. E junto com a Terra, logo em seguida, surge Urano, o deus Urano, que entra em uma cópula constante e por tempo indeterminado, digamos assim, com a deusa Gaia. Então ele surge já em um ato sexual com a deusa Gaia, um ato sexual tido como sem temporalidade, ou seja, um ato eterno. E em determinado período, obviamente, como todo ato sexual, a deusa Gaia começa a ter filhos, começa a ter resultados dessa relação entre ela e Urano. Porém, Urano não sai de cima
da deusa Gaia e não permite que esses filhos nasçam. Esses filhos continuam se criando dentro da deusa Gaia, o que torna-se muito incômodo para ela. Afinal, ter filhos dentro de si, ao menos no imaginário, parece uma coisa bastante incômoda quando esses filhos crescem e passam do tempo que deveriam nascer. E esses filhos que se criam dentro da deusa Gaia por não ser permitido por Urano que eles nasçam, são os titãs. E no total, nascem ou não, se criam dentro da deusa Gaia 12 titãs, cujo último deles, o titã Cronos, deus do tempo. E o deus Cronos, farto dessa cópula do Urano com a deusa Gaia, ele acaba castrando o seu pai. Então existem inclusive algumas representações artísticas onde a gente vê um representante do deus Cronos com uma foice na mão, castrando um outro homem que seria o representante de Urano. Então, nessa castração que o deus Cronos faz de Urano, Urano sai de cima da deusa Gaia e vai para o céu. Então, para os gregos, Urano seria o céu. E a partir desse momento, finalmente os 12 titãs podem então nascer junto com tudo o restante que havia sido procriado dentro da deusa Gaia. Então tudo isso surge, nasce da deusa Gaia. E dessa forma os gregos explicam o surgimento do universo. Então a deusa Gaia pare tudo dentro de si e tudo surge a partir da terra, a natureza e os 12 titãs. É necessário entender também aqui que por mais que tudo isso pareça muita loucura e insanidade, tudo há uma representação muito maior. Então tudo isso é altamente simbólico. Se nós formos, por exemplo, parar para prestar atenção, por que o deus a castrar Urano foi justamente o deus Cronos, deus do tempo? Então entende-se que Gaia e Urano estavam em um ato sexual sem tempo, simplesmente eterno, e nessa eternidade vem em um ato de castração, ou seja, um corte, um rompimento da eternidade, o deus Cronos. Então essa simbologia do deus Cronos castrando Urano é uma forma dos gregos representarem algo que inicialmente era sem tempo determinado, era eterno, era sem temporalidade, como agora sofrendo uma ruptura e deixando de ser algo sem temporalidade, que era aquele vazio, para se tornar algo temporal, algo com tempo determinado, por isso a representação do deus Cronos. Então, quando começamos a reparar em toda essa simbologia, percebemos que há um sentido em tudo isso que a princípio nos parece muito insano. E o último dos 12 titãs, o deus Cronos, ele acaba casando-se com uma de suas irmãs, também uma das titãs, que é a Reia. E deste casamento, a Reia ela tem vários filhos, porém o deus Cronos devora todos os seus filhos logo ao nascer, de medo de que algum deles o destrone, ou seja, tome o seu trono, tome o seu poder. É meio compreensível se pensar o fato de o deus Cronos temer por isso, considerando que ele castrou o próprio pai. Então Cronos ele vai, cada filho que nasce dessa relação dele com a Reia, ele vai devorando cada um. E em determinado momento, Reia, cansada de parir filhos e eles serem devorados pelo seu marido, ela arma um esquema em seu último filho, que é Zeus,
e esse filho ela acaba escondendo ele para protegê-lo, e quando Cronos vem ao encontro dela para apanhar o último filho nascido, ela lhe entrega uma pedra ao invés de entregar Zeus, e Cronos devora a pedra. E logo que percebe que devorou uma pedra e não seu filho, ele sai em busca do filho que foi protegido por Reia e consegue permanecer vivo até a sua vida adulta. E assim como era temido por Cronos, nada mais do que esperado depois do que ele fez, Zeus, seu filho, após adulto, volta para realmente desbancar o seu trono em uma guerra que vai durar aproximadamente 10 anos, aonde Zeus briga pelo direito ao reino do Olimpo. E nessa disputa, Zeus acaba vencendo Cronos, seu pai, e após vencer, Zeus dá uma poção mágica para que Cronos beba, e bebendo essa poção, Cronos acaba vomitando de volta os irmãos de Zeus que ele havia comido, e dentre esses irmãos está o seu irmão, que vamos ver um pouco mais à frente, Hades, a sua irmã Hera e alguns dos outros deuses, assim como também outras espécies de divindades que o deus Cronos acaba colocando para fora após beber essa poção mágica. Enfim, continuando, a Hera, como eu já havia dito antes, foi uma das deusas que Cronos vomitou, que era sua filha e irmã de Zeus, com a qual Zeus se casa e tem filhos. Então a gente vê que a mitologia grega ela é bastante cheia de relações entre parentes. Então há muito incesto na mitologia grega. Então a gente vê os Cronos se casando com a sua irmã, Zeus se casando com a sua irmã. Então há muitas relações incestuosas na mitologia grega. E Hera, então, esposa de Zeus, após Zeus tomar o Olimpo, Hera se casa com ele, tem filhos com ele, que vão ser alguns dos deuses do Olimpo, e ela reina no Olimpo junto ao seu marido, é considerada também como deusa, protetora do casamento, da vida e da mulher. Um dos outros deuses do Olimpo é o deus Apolo, que é considerado o deus da luz, da poesia e da música. E o deus Apolo é aquele deus que na mitologia grega vem com a sua biga todas as manhãs, trazendo o sol guinchado na sua biga para fazer o dia. E esse deus, ele também é muito associado por algumas pessoas a uma figura de controle, de pessoa com uma certa organização. Então eu já comentei isso no outro vídeo, onde eu falo dos 12 passos para aprender filosofia. Naquele vídeo eu já comento a respeito disso, que algumas pessoas se utilizam do deus Apolo como um símbolo para se referenciar a pessoas que são muito controladas, muito organizadas. Então também pode-se ouvir isso, principalmente dentro da área da psicologia. O Apolo também é tido como um arqueiro de uma capacidade assim excepcional. E ele é muito retratado nas imagens e nas pinturas, nas imagens representantes da mitologia greco-romana. Ele é muito retratado tocando uma harpa, um instrumento musical. É importante também destacar que, se não me engano, não é a harpa, perdão, uma lira, que é algo semelhante à harpa. Ele é retratado tocando uma lira.
É importante também destacar que todos esses deuses gregos, eles têm a sua equivalência romana. Então a mitologia romana ela é muito próxima da mitologia grega. Porém, nós damos mais ênfase à mitologia grega, como dito antes, por ser a Grécia a principal fonte da filosofia que nós temos hoje no Ocidente. Atena, deusa da sabedoria, uma das filhas de Zeus. Então, a Atena, ela é tida também como deusa da guerra. Ela é a padroeira, digamos assim, ou a principal representante da cidade de Atenas. E o seu mascote é uma coruja. Então é muito frequente ver representações da Atena com uma coruja nos ombros, que torna-se também um símbolo de sabedoria e um símbolo da filosofia. E o porquê que a coruja torna-se representante da filosofia e da sabedoria? Porque os gregos antigos entendiam que era durante o período noturno que se estabelecia, a maior capacidade racional nossa. Então nós pensávamos muito durante a noite. E como a coruja é um animal noturno, acabou-se tendo essa assimilação entre a coruja, o animal noturno, e a inteligência, a sabedoria, o pensamento que é exercido durante a noite com maior ênfase. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Então, mais uma das deusas do Olimpo. Vocês vão ver que eu estou passando relativamente superficialmente pelos deuses, falando um pouco de cada um, e não vou estar aprofundando, contando cada detalhe da história mitológica de cada um, até mesmo porque isso é extenso e não é a finalidade quando se vai estudar a filosofia. Então, a finalidade de se estudar a mitologia é compreender a importância que ela teve para o desenvolvimento da filosofia em si e ter uma noção de quais eram os deuses, como eles eram representados, para que nós consigamos, deste modo, entender o pensamento grego da época. Mas não é finalidade, quando estudamos a mitologia grega nesse aspecto, estarmos necessariamente decorando qual deus é deus do que, filho de quem ele gerou, o que ele fez. Isso não é finalidade quando se estuda a mitologia como uma compreensão da filosofia. Então isso fica para realmente quem se interessar em se aprofundar na mitologia em si. Bom, dando seguimento, Ares, deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Então esse é um dos filhos aí da junção da relação entre Zeus e a sua irmã barra esposa, que é Ares, o temido deus da guerra, retratado como um sanguinário, alguém que realmente amava a morte. Poseidon, deus dos mares, filho de Cronos e Reia, portanto, irmão de Zeus. E Poseidon, se vocês repararem, ele usa um tridente, e este tridente ele é muito semelhante ao símbolo de psicologia, que é a letra psi. Então, alguns podem acabar confundindo e assimilando o símbolo da psicologia ao deus Poseidon. Mas não necessariamente tem uma ligação. Na verdade, o símbolo da psicologia, ele é como é, devido a ser a letra psi do alfabeto grego, que é a primeira letra com a qual se escreve psicologia em grego. Assim como a letra φ é o símbolo de filosofia, por ser a primeira letra da escrita filosofia em grego. Então, o símbolo em si tem relação com o alfabeto grego e não necessariamente com o deus Poseidon. Mas o alfabeto provavelmente, possivelmente sim, foi realmente utilizado essa grafia para essa letra, possivelmente como uma referência a Poseidon. A grafia também da escrita do nome, vocês vão ver de várias formas. Então, Poseidon também vocês podem encontrar escrito com 2 S e M no final. Podem encontrar com várias escritas diferentes. Então,
uma grafia que se altera aí de acordo com cada origem da forma de escrever. Enfim, Hefesto, deus do fogo e dos metais. Então, o Hefesto, ele é tido pelos gregos como deus do fogo e também como deus dos metais e um ferreiro, praticamente. E foi ele, inclusive, quem fez o tridente do Poseidon, que a gente acabou de mencionar. Então, o Hefestos, a gente pode ter uma noção da importância dele para os gregos, considerando que os gregos eram um povo muito guerreiro, então que se envolvia frequentemente em guerras e, portanto, basta se pensar um pouco para se entender a importância do fogo e dos metais em uma guerra, considerando que era o ferreiro quem fazia as espadas dos gregos, eram os ferreiros quem faziam as armaduras, os escudos. Então aí a gente pode ter uma noção do quanto o Hefesto tinha uma representatividade para os gregos e uma certa importância. Nosso próximo deus é Hermes, o mensageiro dos deuses. Então Hermes aí é muito representado na arte, nas pinturas, nos desenhos, como um deus com asas nos pés e que carregava consigo um bastão que também possuía asas nas pontas. E esse bastão, inclusive, ele acabou fazendo parte do símbolo da medicina. Então ele tem um certo envolvimento ali com o símbolo da medicina. E o Hades, o senhor dos mortos e do mundo inferior. O Hades, há uma certa confusão que as pessoas fazem devido a ficarem tentando aproximar, talvez até para uma melhor compreensão, aproximar a mitologia grega da mitologia cristã e acabam confundindo o Hades com o diabo. E na verdade ele não tem a mesma representação para os gregos. Então o Hades, ele é o senhor dos mortos, do mundo inferior. E aí qual que é a diferença para a mitologia cristã? Na mitologia cristã só vai para o inferno quem foi mal. Porém, para Hades e para o mundo dos mortos grego, vai todos os que morrem. Por isso o mundo dos mortos. Então, para esse mundo, todas as pessoas vão quando morrem, indiferente se foram boas ou ruins. E lá, estando no mundo de Hades, aí sim, lá elas são julgadas por 3 juízes, e aí, de acordo com as suas ações, se elas foram boas, elas vão para uma área específica do mundo dos mortos, onde é uma área bela, com campos, com uma paisagem agradável, com vida, vida entre aspas, né? Mundo dos mortos com vida é boa, mas com flores, com um ambiente agradável. E aquelas que foram más, foram ruins, vão para um outro lado do mundo dos mortos, aonde há muita umidade, aonde há sofrimento, aonde há um ambiente desagradável. Então, o Hades em si não pode ser comparado ao diabo, porque ele em si não é necessariamente uma representação má, ele é simplesmente o senhor dos mortos e do mundo inferior, e o mundo inferior não é o equivalente ao inferno, pois para lá vão todos os mortos, e lá permanecem tanto os mortos bons em uma região e os mortos que foram ruins durante a vida em outra. Nosso próximo deus é Dionísio, ou Baco, também chamado, deus do vinho e dos festejos. Então esse é o polo oposto a Apolo. Então eu falei anteriormente que Apolo é utilizado por certas áreas da psicologia para se referir a pessoas muito regradas, muito certinhas. O Dionísio é o seu contraponto. Então as mesmas pessoas que usam o Apolo como essa representação usam o Dionísio para se referir a pessoas muito desregradas, muito desligadas,
folgadas, que não estão muito aí para responsabilidades. Então se costuma utilizar o nome do Dionísio, deus do vinho e dos festejos, para se referir a essas pessoas. Esses são os principais deuses gregos. É importante dizer que tem outros que eu não trouxe aqui, até mesmo porque, como eu mencionei, o importante do mito e da mitologia grega é você entender o sentido e a influência dela na criação da filosofia, não necessariamente você estar decorando qual deus é deus do que, quais deuses deram origem a quais. Então isso não é o importante. O importante é você ter uma noção básica de que existiram esses deuses na crença religiosa antiga grega, que eles existem como mitologia até hoje e que cada deus representa algum aspecto da vida dos gregos. Então isso é importante para nós entendermos a forma de pensar dos gregos. Se nós analisarmos, estudarmos a mitologia mais a fundo, eu já cheguei a estudá-la com um pouco mais de rigor do que estou trazendo aqui. Perceberemos que cada deus representa aspectos importantes do dia a dia dos gregos, então nenhum deles é simplesmente alucinação. Todos eles representam coisas importantes para os gregos. Como eu mencionei, o Hefestos, deus do fogo, que também é deus dos metais, uma representação importante nos exércitos gregos. Se nós formos olhar a fundo, cada um dos deuses gregos, ele representa algo importante para os gregos e ele busca explicar algum tipo de evento natural. Então, o mito, ele é a forma que os gregos encontraram de explicar a sua vida antes de ser possível fazer isso por outros meios. E após o mito, o que vai vir para substituí-lo é justamente a filosofia, a qual vem aí como uma proposta superior ao mito, após o mito não dar mais conta de fazer o seu trabalho. Então, em determinado momento, o mito começou a perder seu sentido. Em parte porque os gregos começaram a acrescentar deuses de outras regiões que haviam contatos, então começou a se estender muito a lista de deuses e isso acabou perdendo sentido. Em parte também porque os gregos começaram a fazer mais viagens para fora, fazer viagens mercantis, então começaram a comercializar com outras regiões e começaram a perceber que em outras regiões haviam outras crenças diferentes das suas. Começaram a perceber, por exemplo, que o que eles acreditavam ter sido o surgimento do universo, ali a data aproximada que eles acreditavam ser o surgimento do universo, era incoerente, que existiam outras regiões que tinham registros de datas muito anteriores a isso. Eles conseguiram subir aonde eles nomearam como Monte Olimpo, eles conseguiram chegar ao topo e perceber que não havia deuses nenhum ali. Então foi se percebendo que os deuses não faziam mais sentido. E aí, para substituir essa forma de explicar um mundo que não fazia mais sentido, surge a filosofia. Então, daí a importância de se estudar o mito, para se conseguir compreender o surgimento da filosofia e qual a proposta inicial dela. Aí, um pouco resumidamente, a mitologia grega. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembre-se, clique em gostei, porque isso vai ser importante para determinar se esse projeto vai continuar ou vai se encerrar. Então, dependendo do número de visualizações de gostei, eu continuo esse projeto com os próximos 11 passos do estudo da filosofia, ou, dependendo, a gente encerra antes. Então, vai depender de vocês. Então é muito importante que, se você gostou, clique em gostei. Assista também o vídeo dos 12 passos para estudar a filosofia, para entender um pouco a respeito do que está sendo trazido aqui e quais seriam os próximos 11 vídeos a serem feitos. Lembrando, quem quiser estudar melhor a mitologia grega, deve buscar mais conteúdo, livros, sites de filósofos disponíveis na internet. A finalidade do vídeo é
buscar superficialmente um conhecimento a respeito da mitologia grega e entender um pouco da importância dela para o surgimento da filosofia, mas em hipótese alguma os vídeos desse canal se propõem a substituir leituras. Então, para quem quiser um conhecimento mais profundo, é sumamente importante que leia, que vá em busca de conteúdo escrito por livros ou em conteúdos de sites, em outros meios de buscar mais conhecimento aprofundado. Aqui realmente o conhecimento dado é superficial, somente o necessário para se entender a importância do mito para o surgimento da filosofia. Aguardo a participação de vocês, os comentários, os gostei, e conforme o número que tiver de gostei, nos vemos no próximo vídeo deste projeto, no passo 2 para se estudar filosofia, ou em alguns dos próximos vídeos de filosofia ou de psicologia do canal. Muito obrigado à atenção de todos, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, ajude compartilhando os vídeos do canal nas suas redes sociais, e até um próximo vídeo.